Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje o papo é sobre um livro do Osho, Antes que Você Morra. Na verdade, uma coletânea de palestras lá de 1975, né? Onde ele mergulha nos ensinamentos sufis. A nossa ideia aqui é meio que contar a história dessas ideias, sabe? Acompanhar o caminho que o Osho propõe no livro, focando nessa transformação interna. Vamos lá, vamos desenrolar isso. Vamos sim. E acho que vale começar situando, né? Para Osho, nesse livro, o sufismo não é bem uma religião formal, com dogmas e tudo mais. É mais uma qualidade de consciência, entende? Algo que pode surgir quando a gente consegue ir além da mente, do intelecto. Tipo um estado de ser. Isso, um estado de ser. Uma jornada do que a gente já conhece, que está na mente, para o desconhecido, que ele localiza mais no coração. Legal. E a grande chamada do livro, que já começa impactando, é essa ideia de morrer antes de morrer. O que ele quer dizer com isso, pelo que entendi, é preciso ir além do ego, sabe? Dessa mente que só olha para fora. É um convite para mergulhar no coração, que seria um portal para dentro. Exato. Ele até usa aquela história, né, do homem rico de Buhara, que só dava ouro para quem chegava perto em silêncio, sem pedir. Sim, é uma ótima ilustração. Mostra que essa abertura silenciosa e essa receptividade vale mais que o desejo que a mente está sempre querendo, pedindo. E essa morte não é literal, claro. É a morte da identidade que a gente monta, dos nossos pensamentos, dos dogmas que, nos aprisionam. Tem outra história que ele conta também, né, do advogado que tenta enganar o homem rico fingindo que morreu. Essa mesma. E a resposta do rico é direta: você não consegue nada de mim antes que você morra. É um desapego total da identidade antiga para poder renascer para algo. Algo que ele chama de imortal dentro na gente. É o primeiro passo, fundamental. E seguindo nessa trilha que ele propõe, a gente esbarra num ponto crucial: o não julgamento. Não julgueis. Aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Ele traz aquela parábola famosa do velho chinês e o cavalo branco. Ah, clássica. O cavalo foge E? E os vizinhos, nossa, que azar. Aí o cavalo volta com um monte de outros cavalos. Que sorte. Aí o filho cai do cavalo e quebra a perna. Que azar. Vem a guerra e o filho não vai. Que sorte. Mostra bem como o nosso julgamento é limitado, né? A gente nunca vê a imagem toda. Exatamente. E o problema do julgamento para Osho é que ele fecha a gente. Fecha a nossa sensibilidade, impede o crescimento, impede de fluir com a vida. Ele vê a vida, na perspectiva sufi, como uma dança com o divino, sabe? Que exige fluidez, coragem, não ficar colocando rótulo de bom ou mal baseado no que já passou. É como se a mente andasse só para frente e para trás no tempo, né? E a consciência pudesse ir para dentro. Isso. A mente no horizontal, no tempo, a consciência no vertical, em profundidade e em altura. O julgamento nos prende na horizontal, para entender o valor real das coisas, como naquela outra história, do Num e do Anel. Você tem que ser um joalheiro que entende o valor de verdade, e não um mascate que só vê o preço. Falando em coisas que prendem a gente, tem a metáfora das muletas no capítulo 3. Essa é forte. Ele conta de um homem que se machuca, usa muletas, e aí se acostuma tanto que esquece como andar sem elas. E o pior, né? Ele ensina a família toda a usar muletas. Vira o normal. Andar sem elas, escândalo. Exato. E essas muletas para Osho são o quê? As ideias fixas, as tradições, a própria mente quando ela impede a gente de viver direto, sem filtro. Pois é, porque a mente, com os planos, com as ideias, está sempre atrasada em relação à vida. A vida está acontecendo agora, nova, fresca. Viver agarrado nas muletas da mente, segundo ele, desconecta a gente do presente, gera uma falta de sintonia com a existência. A vida de verdade brota do vazio, do não-mente. Do não-mente? Mas e o mestre nessa história toda? Qual o papel dele pra gente largar essas muletas? Lembrei da história do Barraldinho e o passarinho preso na sala. O passarinho perdido, batendo nas paredes. Sim, sem achar a janela aberta. Aí o Barraldinho, do nada, bate palmas. Bem forte. O susto faz o pássaro voar na direção certa e, puf, pra fora, pra liberdade. Parece meio duro, né? É o ponto. O mestre, por compaixão, pode parecer duro. A palmada do Barraldin é um choque claro. Mas é um choque para quê? Para tirar o discípulo da confusão e empurrar para a liberdade quando ele está pronto. Mas talvez
hesitando, sabe? Pode até significar ter que afastar o discípulo às vezes. Não é maldade, é um empurrão para ele voar sozinho. Entendi. E no fim das contas, falando de julgamento, de muletas, do mestre, parece que tudo volta para aquela barreira principal que ele não cansa de apontar. O ego. Tem a história daquele homem que rezou e jejuou 30 anos, né? E sentia Deus longe. Aí o Barrazide fala para ele: Até que 100 anos adiantariam. por causa do egoísmo dele. Exato. E é importante sacar que esse egoísmo não é só ser egocêntrico, mesquinho. É a própria estrutura da nossa identidade. Aquilo que a gente monta baseado nos outros, nos reflexos. O Osho usa a história do Shibli e o cão latindo para o próprio reflexo na água, morrendo de medo. Ah, lembro dessa. O ego é isso, é o reflexo. A barreira somos nós mesmos, assustados com a nossa própria imagem inventada. Sacar isso, entender que nós somos o obstáculo, é o começo da dissolução dele. Então, fazendo esse percurso pelo livro Antes que Você Morra, a história que o Osho conta é esse convite, né? Para sair da superfície da mente e pro coração. Aprender a viver sem o peso do julgamento, soltar as muletas das ideias prontas e, principalmente, reconhecer que a maior barreira para a verdade, para a liberdade, é essa imagem que a gente cria de si mesmo, o ego. Exato. O que me leva a pensar, sabe? Se a maior barreira somos nós mesmos, esse reflexo que às vezes nos assusta, como seria o nosso dia, assim na prática, se a gente começasse a só identificar e talvez soltar devagarinho uma pequena muleta mental ou um julgamento que a gente carrega todo dia sem nem notar? Como seria, hein?